Cara, hoje eu tenho uma coisa desafiadora pra gente discutir. Não desafiadora assim de difícil de compreender a ideia geral, difícil de acompanhar de repente algumas passagens matemáticas, alguma deduçãozinha, mas a tradução da ideia vai ser simples. Vamos retomar rapidamente onde nós estávamos. Fenômenos ondulatórios, vimos absorção, reflexão, refração, e estávamos começando a dar uma olhada em interferência. Vimos que crista com crista dá uma crista maior ainda, interferência construtiva, vale com vale dá um vale mais profundo ainda, interferência construtiva, e crista com vale dá interferência destrutiva. Tudo bem? Foi ou não foi? Tem uma outra situação que é muito importante para a gente poder conectar com outros assuntos, que o vestibular cobra bastante. Vamos denominar de interferência de fontes em fase. Que história é essa? Fontes em fase. Imaginem vocês que nós temos duas boias boiando na superfície da água, uma vermelhinha e uma outra boia azulzinha. E por algum motivo que não precisamos saber, essas boias estão afundando e subindo na superfície da água exatamente no mesmo ritmo, perfeitamente juntas. E o mais incrível, elas são boias idênticas, apesar de uma ser vermelha e a outra azul, o resto é tudo igual. E elas afundam e vão para a superfície na mesma quantidade, quer dizer que elas geram ondas idênticas. A boia vermelha gera uma crista, depois a gente veria o vale mais para frente, e aí a próxima crista, e assim por diante. A gente poderia representar essas ondas se espalhando ao redor da boia vermelhinha, vamos chamar de F1, fonte 1. Essa distância consecutiva entre duas cristas é chamada de comprimento de onda, né? O lambda. E se meu desenho fosse perfeito, deveria ser idêntico. Daqui para cá, igualzinho daqui para cá. Já que eu te disse que a boia azul afunda e flutua da mesma forma que a sua parceira vermelhinha, a gente teria que entender que as ondas que vão se formar vão ser idênticas também. Ondas com a mesma amplitude, com a mesma frequência, com o mesmo comprimento de onda. Ou seja, essa distância daqui para cá, o lambda, é igual. O lambda gerado pela fonte 1 é igual ao lambda gerado pela fonte 2. Portanto, eu nem chamarei de lambda 1 nem de lambda 2, apenas de lambda. Ali está a fonte 2. Tenho certeza com o que já foi dito e acabamos de revisar, se eu pegar um ponto qualquer deste mapa que nós fizemos das ondas se propagando próximo das fontes, eu tenho certeza que todos saberiam dizer o que ocorreu em cada um daqueles pontos. A UFSC até já fez esse tipo de questão, e outras universidades também. O que está acontecendo no ponto A? Interferência destrutiva. A água está acima, abaixo ou na linha da superfície da água não perturbada? Na linha, né? Se as ondas geradas têm amplitude, vamos supor, de 2 metros, isso aqui está 2 metros acima da superfície da água não perturbada. Isso aqui está 2 metros abaixo. Como aquele ponto ali é o encontro de um vale que estaria 2 metros abaixo e uma crista que estaria 2 metros acima, ali ocorre uma interferência destrutiva e aquele ponto da água vai estar na superfície original da água, na altura da superfície da água não perturbada. Observem que as ondas não passaram dali ainda. No ponto C, o que nós teríamos? Interferência construtiva. Está acima ou abaixo da linha da água? Que distância? Abaixo. Considerando a amplitude de 2 metros, 4 metros abaixo da linha da água. Tudo bem? Já no ponto C, interferência construtiva, temos uma crista com 4 metros. Tudo bem para vocês? Cara, como é simples. Tu vê só de ter consciência de que a linha cheia representa uma crista, que a linha pontilhada representa um vale, e ter noções básicas de interferência, tu mata a questão, se for a questão desse tipo. O detalhe é que nós precisamos de algo mais poderoso.
eu tenho que pegar um ponto qualquer aleatório aqui no meio do nada, pá, aquele ponto. E eu quero conseguir descobrir se naquele ponto vai ocorrer uma interferência construtiva ou destrutiva. Tu vê, né? A distância até a fonte 1 eu posso chamar, se eu quiser, de x1. A distância até a fonte 2 eu posso chamar, se quiser, de x2. Eu quero saber como é que eu procedo para descobrir se num ponto qualquer, vamos pegar o ponto G, se naquele ponto G está ocorrendo interferência construtiva ou destrutiva. Com letras é difícil pensar. Eu tenho certeza que se eu colocar números, vocês matam a charada, quer ver? Se eu dissesse que o x2 vale 10 metros, que o x1 vale 8 metros, e que o lambda das ondas vale 2 metros, o que vocês me diriam no ponto G, quando as ondas chegarem até ali? A interferência será construtiva ou destrutiva? Quando uma gera uma crista, gera crista. Quando a outra gera vale, não é isso? Por isso que elas são ditas fontes em fase. Se aqui está sendo gerada uma crista, vamos supor que aqui estivesse sendo gerada uma crista. 2 metros depois eu tenho uma crista, né? 2 metros depois eu tenho uma crista de novo, né? Se eu digo que o comprimento de onda é 2 metros, é que de crista até crista são 2 metros. Concorda comigo? Em 8 metros, quantas vezes a onda pode se repetir? 4, né? Então tu deve concordar comigo que o que está ocorrendo lá na fonte está se repetindo aqui, né? Concorda comigo? 10 metros. Quantas vezes a onda poderia se repetir? 5. Quer dizer que se ali é crista, aqui é crista. Se ali é vale, porque eu tenho 5 repetições completas nesse caminho. Portanto, se elas geram cristas e vales concomitantemente, se aqui tenho 4 repetições e aqui eu tenho 5 repetições, aquele ponto as ondas vão chegar em fase. Então vai mais interferência construtiva. Mas, se essa distância fosse, por exemplo, 9 metros, já ficou destrutiva. Porque agora a onda se repete 4 vezes e meia. E se ela se repete meia vez, eu estou indo de uma crista para um vale. Concorda comigo? Nesse caso já fica nítido que a interferência é destrutiva. Se aqui vai para 7 metros, voltou a ser construtiva, né? Porque nos dois casos as ondas vão se repetir 2 vezes e meia e aqui 4 vezes e meia. 3 vezes e meia aqui, né? 3 vezes e meia. Quer dizer que se ali está gerando uma crista, aqui vai estar aparecendo um vale, né? Mas lá também, se ali for uma crista, aqui vai ser um vale. Então vai ser vale com vale ou crista com crista, construtiva. Como é fácil com o número? Com o número tu faz na marra. Se nós quiséssemos um raciocínio genérico, pensa comigo. 7 metros. Eu poderia entender que até 7 metros aqui elas estavam em fase, né? Concorda comigo? Então o que me importa é ver o quanto uma onda anda mais que a outra. É isso que me importa para saber se elas vão continuar em fase ou vão se defasar. Portanto, o segredo para entender esse tipo de interferência é calcular o ΔX. O que seria o ΔX? O x1 menos o x2 ou vice-versa. Como eu não estou preocupado com o sinal disso, a gente coloca o módulo. Pega a distância do ponto que nós estamos analisando até a fonte 1, pega a distância do ponto em análise até a fonte 2. Subtraia essas distâncias. Eu quero só o módulo disso. Ou seja, pode fazer o maior menos o menor sempre, não tem problema. Aí eu vou comparar essa diferença dos percursos com lambda sobre 2. Se o mzinho nessa equação der um número par, 2, 4, 8, eu vou dizer que a diferença entre os trajetos dá um número inteiro de lambdas e a interferência será construtiva. Porém, se o número que deixa essa equação verdadeira for um número ímpar, mostra então que eu estou usando um número múltiplo de meio comprimento de onda. Quer dizer que uma das ondas vai andar meio comprimento de onda a mais que a outra. E aí então elas vão ficar defasadas. Tu vê, né, cara? Eu faço essa conta. Se o n
é par, a interferência é construtiva. Construtiva. Se o N é ímpar, a interferência é destrutiva. Eu lembro, cara, que quando o professor me contou isso lá no terceirão, eu torci o bico. Como assim, cara? O número ser par e o número ser ímpar? Por que a paridade do número define se é construtiva ou destrutiva? Não é algo mágico, tá, gente? Fomos nós que criamos a equação, fomos nós que engendramos a ideia. Se eu quiser inverter isso, eu posso. Eu poderia, por exemplo, chamar aquele número n de uma outra coisa e fazer a coisa mudar de figura, se eu quisesse. Mas ficou prático pensar dessa maneira. Ah, e tem mais. Imaginem vocês que as fontes não estivessem em fase. Imaginem vocês que quando uma boia estivesse subindo por algum motivo, a outra estivesse descendo. Ou seja, nós chamaríamos isso de fontes em oposição de fase. Para fontes em oposição de fase. Para fontes em oposição de fase, adivinha o que acontece? O que acontece é justamente o oposto. Se N é par, a interferência é destrutiva, porque as ondas já foram criadas defasadas. E se N é ímpar, aí sim a interferência fica construtiva. Então tu vê, né, cara, eu confesso a vocês que sem colocar os números, acreditar no que eu estou dizendo é meio chato. Mas se tu para pensar com os números, fica meio óbvio, fica, não, dá para acreditar, dá para acreditar. Te contei uma historinha legal aqui, te contei quando tem duas fontes em fase, gerando ondas idênticas, basta analisar a diferença entre os percursos oriundos de uma fonte e da outra, e comparar com o lambda sobre 2. Se dá um número de lambdas inteiro, construtiva. Se tem meio lambda na jogada, elas se defasam, fica destrutiva. Se as fontes estivessem defasadas, aí é o contrário. Para entrar em fase, eu preciso de um N ímpar. Por isso que vai ficar construtiva. Fenômeno da interferência. Eu vou te contar um outro fenômeno, para depois usar esses dois comentários que eu vou fazer e te explicar um experimento que revolucionou a física, que estremeceu as bases da física clássica. Antes de continuar com interferência, já que eu te mostrei interferência em cordas, né, crista com crista, vale com vale, interferência de fontes em fase e em oposição de fase, eu agora vou fazer um comentário sobre um outro fenômeno ondulatório, chamado de difração. Já fiz comentários de difração com vocês? Talvez comentários, né? Mas não falei do fenômeno. Difração, resumidamente, a gente pode dizer que é a capacidade das ondas, é a capacidade das ondas contornar obstáculos. Tem várias maneiras de a gente falar da difração. Uma delas, por exemplo, é o clássico caso de botar a mão na frente da boca. Apesar de ter um obstáculo entre a minha boca e o teu sistema auditivo, tu ainda me escuta? Cara, é impressionante como a minha voz fica bizarra fazendo isso, né? Gritando dessa maneira. A reflexão do som atrapalha escutar com nitidez o que eu estou falando. E claro, a intensidade aumenta. É a capacidade das ondas contornar obstáculos. Então tu vê, né, cara, o vestibular geralmente pergunta como é que pode um sujeito que está de um lado do muro berrar com um cara que está do outro lado e o outro cara acaba escutando. Como pode? Será que o muro vibra? E aí o muro
refrata o som, na verdade a gente sabe que não, que na verdade as camadas de ar vibrante elas conseguem contornar o muro, por incrível que pareça, para chegar na orelha do sujeito que vai escutar o fenômeno. Cuidado, hein, cara, se tivesse um teto aqui, com certeza a reflexão é que seria a grande causadora de um sujeito escutar o outro. Quando não tem nada ali para o som bater e voltar, a única explicação é que a onda está contornando o obstáculo. Importante tu saber, para que seja perceptível a difração, o obstáculo tem que ter um tamanho equivalente ao comprimento de onda. Ou seja, eu não posso pegar uma onda com um comprimento de onda enorme e querer que ela difrate num obstáculo minúsculo. E também não vale o contrário, tu pegar um obstáculo gigantesco e fazer uma onda com um comprimento de onda pequenininho, contornar o obstáculo. Então vou fazer essa observação. Para que a onda difrate, é importante que o obstáculo tenha tamanho equivalente ao comprimento de onda. Para que a onda difrate é importante que o obstáculo tenha tamanho equivalente ao comprimento de onda. Tu vê, né? O comprimento de onda do som vai de alguns poucos centímetros a vários metros. Portanto, o som difrata desde obstáculos pequenos a obstáculos um pouco maiores, como um muro. Agora, o comprimento de onda da luz é nanométrico. Por isso, quando a gente abre a porta do quarto, a gente não vê a luz, né, que é uma onda contornar a porta. Dá a sensação de que a luz está indo perfeitamente em linha reta. Na verdade, tem uma difraçãozinha, só que ela é muito diminuta, já que o obstáculo é grande e o comprimento de onda da luz é nanométrico. Mas eu acho que eu já comentei com vocês das manchas que a gente tem no olho, né? Na visão. Quando tu olha para a parede branca e mexe teu olho, tu não percebe umas manchinhas muito tênues, assim, umas sombrinhas se mexendo junto com o teu olho? Cara, sabe o que é isso? São pequenas irregularidades que tem dentro do teu humor vítreo, dentro do teu olho. Essas irregularidades são moleculares, são nanométricas. Aí quando a luz vai atravessar essa irregularidade, ela dá uma desviadinha, gerando essas manchinhas que a maioria das pessoas percebe na visão. Eu lembro a primeira vez que eu enxerguei essas manchinhas, estava deitado na quadra de futebol lá de casa, aí mexi o olho e vi alguma coisa se mexendo no céu, e o céu estava limpo. E eu, o que é aquilo? Aí eu fiquei, não, sumiu. Daqui a pouco apareceu outra manchinha. E eu percebia que ao tentar olhar a manchinha ia indo por lado e sumia. Aí eu percebi que quando eu movimentava meu olho, a manchinha se movimentava junto. Percebi que a manchinha estava grudada no meu olho. Eu fiquei tão preocupado com aquilo que eu nem comentei com a minha mãe, eu achei que estava ficando cego, alguma coisa, alguma doença tinha me acometido. E eu, me distraí com aquilo, nem comentei nada. Passado alguns dias, aquilo já não me perturbava mais, mas quando eu me distraía e estava viajando assim, olhando para o infinito, eu via as manchinhas se mexendo diante do meu olho. Quando eu estou olhando para algum objeto, elas não fazem a menor diferença. Estou falando de manchinhas que não atrapalham em nada a nossa visão. Se tu percebe uma mancha dessa mudando de forma, mudando de tamanho, corre para o oftalmo, porque pode ser uma toxoplasmose, pode ter um verme comendo o teu humor vítreo, tu tem que curar isso para não perder a visão, certo? Se eu não me engano, aqui em Erechim, inclusive, tem um centro de referência de toxoplasmose, né? Eu tive um aluno, cara, que perdeu totalmente a visão de um dos olhos e 20% do outro olho, porque teve toxoplasmose, não sabia do assunto, demorou a procurar um oftalmo, quando foi já era tarde. É um mecânico de mão cheia e depois teve uma puta de uma depressão por causa dessa porcaria dessa toxoplasmose. Tem que ficar ligado. Manchinha no olho, corre pro oftalmo. Essas que eu estou falando são manchinhas que não interferem na nossa visão. Tu vê que legal, dentro do teu olho tem um exemplo de difração da luz. Difratar é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. O pessoal tem dificuldade de explicar por que isso acontecia. Imagine uma piscina, aí na piscina eu
boto dois obstáculos, duas paredes saindo para fora da água e gero ondas. Gero ondas do lado de cada piscina, cristas e vales que se propagam em direção à fenda. Quando essas ondas atingirem a fenda, a gente poderia imaginar que a onda ia se propagar só reto onde existe a fenda na água, onde existe água. Mas na verdade nós perceberíamos que a onda, ao atravessar a fenda, vai se espalhar por toda a piscina. Isso é um exemplo de difração. A onda contornou o obstáculo. Nós poderíamos pegar a mesma piscina, gerar ondas idênticas ao primeiro experimento, só que em vez de colocar uma parede como obstáculo, a gente poderia colocar um mastro redondinho emergindo da superfície d'água. O que nós perceberíamos nesse caso? Que quando a onda for passar pelo obstáculo, inicialmente nós vamos ver que houve uma falha na onda, naquela região onde o obstáculo estava. Mas um pouco mais para frente, a gente vê essa falha diminuindo e no final a falha sumiu. Mostra, de certa forma, uma capacidade de contornar o obstáculo. Como explicar isso? O cara que deu uma explicação boa para a difração foi o tal de Huygens. Princípio de Huygens. Na verdade, o princípio de Huygens é a explicação da difração. Explica a difração. Huygens disse: cada frente de onda, cada frente de onda comporta-se como uma fonte de novas ondas em várias direções. Em várias direções. O que o Huygens quis dizer é que quando a água elevada acima da superfície vai descer, ela propaga energia em várias direções, não só para frente. E por isso, então, que a onda consegue contornar o obstáculo. Difração é a capacidade de a onda contornar o obstáculo. E quem é que explicou esse fenômeno? Huygens. Cada frente de onda comporta-se como uma fonte de novas ondas em várias direções. E agora sim, agora que eu te apresentei o fenômeno da difração, eu posso tentar te explicar um fenômeno que revelou ao mundo que de fato a luz é uma onda. Ou, melhor dizendo, tem um comportamento de onda, porque a luz é algo muito mais bizarro do que uma mera onda. As radiações eletromagnéticas não são fáceis de compreender e aceitar. Quero começar a te explicar então o famoso experimento ou experiência de Young. A experiência de Young, a ideia dela é simples. A gente pega uma fonte de luz monocromática e polarizada, então não é qualquer lanterna não. Fonte de luz monocromática. Monocromática significa que tem uma cor só. Fonte de luz monocromática polarizada. Polarizada. Depois eu vou te explicar o porquê que ela tem que ser polarizada. Mas para entender o fenômeno inicialmente não é necessário. Eu vou primeiro colocar uma frestinha pequenininha para essa luz passar por essa frestinha, só para garantir que nenhum raio de luz que não esteja passando pela fresta venha atrapalhar o meu experimento. Depois que a luz difratar por essa frestinha, eu vou colocar dois obstáculos. Eu vou colocar duas frestas a mais para que a luz
possa difratar. E o que nós veríamos numa parede é absolutamente estarrecedor. O que a gente espera? A gente, esperando que a luz ande em linha reta, acredita que depois que a luz passa por essa fresta e passa por essas duas frestas, a gente entende que deveria aparecer na parede apenas duas marcas de luz. Já que a luz anda em linha reta, a luz tinha que passar pelas duas frestas e tinha que aparecer duas marcas de luz na parede. O problema é que o safadinho do Young deu uma regulada no experimento de forma tal que, ao olhar para a parede, o que a gente via era algo difícil de acreditar. Bem no meio, entre as fendas, onde não deveria haver luz, tinha uma marca de luz bem grossa e forte. Em cima dessa marca de luz grossa, uma marca um pouco mais fina. Em cima dessas marcas um pouco mais finas do que a central, uma outra marquinha de luz mais fina. E ainda outra marquinha bem fininha. Mas que merda é essa? Que porcaria é essa? Como pode uma franja luminosa aparecer? Me ensinaram em ótica que a luz anda em linha reta. Me ensinaram em ótica que os raios de luz são independentes e reversíveis. Como pode aparecer uma franja luminosa? Franja de interferência, é o nome que a gente vai dar para isso. Franja de interferência. Primeiro, eu vou te explicar a ideia, me baseando nessa ideia que a gente aplicou para fontes em fase. Quando a luz difratar pelo primeiro orifício e atingir os outros orifícios, a luz que passar pela primeira fresta e a luz que passar pela segunda fresta vão se comportar como fontes diferentes de luz. Essa é a fonte 1, essa é a fonte 2. Só que a luz que chega nesses buraquinhos é oriunda de uma mesma lanterna. Então é natural que a gente compreenda que essas luzes são idênticas. E aí nós vamos ter campos eletromagnéticos oscilantes. Se nós formos olhar para esse desenho que eu estou fazendo a grosso modo, nós perceberíamos que bem entre as frestas tem linha cheia com linha cheia, linha pontilhada com linha pontilhada, que é uma interferência construtiva, luz com luz dando luz mais intensa ainda. Porém, se eu for olhar um pouco abaixo e um pouco acima, eu vejo que tem uma linha pontilhada encostando numa linha cheia, uma linha pontilhada encostando numa linha cheia. Quer dizer que abaixo e acima dessa linha central vai ocorrer interferência destrutiva, e luz com luz vai gerar escuridão. É uma franja escura, não tem luz nenhuma. Então tu vê, cara, com a experiência de Young, os cientistas começaram a acreditar como nunca que a luz tem caráter ondulatório. Então, após a experiência de Young, o mundo chegou a uma conclusão. Conclusão. A conclusão é: a luz apresenta característica ondulatório. Eu não vou escrever a luz é uma onda, porque tem fenômenos ópticos que a gente só explica entendendo que a luz é uma baguinha, um corpinho, uma bolinha, um fóton, uma partícula de luz. Por isso que na física moderna nós diremos que a luz apresenta um caráter dual. A dualidade onda-partícula, ela é ao mesmo tempo onda e ao mesmo tempo um corpúsculo. Algo que incomoda muito, né, as pessoas. Eu há pouco tempo atrás falava do caráter da dualidade onda-partícula da luz, como se ora ela fosse uma partícula, ora ela fosse uma onda. E não é, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. E a experiência de Young mostrou o caráter ondulatório, porque provou que luz
sofre interferência. E a gente não consegue imaginar partícula com partícula se anulando e dando não partícula. Difícil de entender que uma partícula de luz bate em outra partícula de luz e aí some a luz. Como pode uma partícula com uma partícula dar uma não partícula? Não existe isso, né? Por isso que esse experimento só pode ser explicado entendendo a luz como uma onda. Ah, cara, vamos fazer a conta, a concorrência faz, por que nós não vamos fazer? Vamos fazer a conta e vamos fazer mais que a concorrência, vamos mostrar por que a conta é o que é. Uma coisa que geralmente só aparece no curso superior. Vamos calcular qual é a relação que tem que ter entre a placa com as duas fendas e o anteparo onde a franja luminosa se formou, vamos chamar essa distância de Dzão. Vamos chamar a distância entre as fendas de Dzinho. A luz que nós usamos tem um certo comprimento de onda lambda. Usando esses dados, eu quero dar um jeito de descobrir aonde cada franja está. Aonde cada franja está. Eu vou pegar como referência essa linha central, vou chamar essa posição aqui de posição 0 e vou botar um eixo Y aqui. Aqui é a posição 0. E aí a gente pode calcular qual é a posição Y que uma franja está. Qual é a altura a partir da linha central entre os orifícios a franja está. Esse vai ser o momento desafiador da aula. Fazer essa conta, fazer essa prova. O vestibular volta e meia apresenta a equação e pede para aluno tirar conclusões. Para que a gente possa fazer isso com boa qualidade, vamos apresentar as continhas, a matemática por trás da experiência de Young.